Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Vibra para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2024. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.ri.vibraenergia.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vibra e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta videoconferência o Sr. Ernesto Pousada, CEO, e o Sr. Augusto Ribeiro, CFO, além da presença de alguns executivos da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Ernesto Pousada, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Ernesto Pousada, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia a todas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar aqui fazendo um resumo do ano de 24 e depois eu passo para o Augusto, que aí ele vai ter um foco um pouquinho maior no quarto trimestre, né? Eu acho que o ano de 24 foi um ano marcado por conquistas bastante relevantes, né? Com foco aí nas nossas 5 avenidas de crescimento. Então, primeiro falando da rede de postos, a gente sai com um relacionamento extremamente fortalecido com a nossa revenda. Pelo segundo ano consecutivo, a gente concluiu até há 15 dias atrás, há 10 dias atrás, um evento nosso, o Vende Vibra, que tivemos mais de 4.000 revendedores lá no Rio Centro. O evento foi um sucesso, nós concluímos diversas negociações, conseguimos fazer mais de 1.000 novos negócios em novas lojas, BR Mania, Lubrax+, novos negócios de postos, ampliando a nossa proposta de valor. Então, saímos com um relacionamento com a nossa revenda extremamente fortalecido. O nosso market share, nós conseguimos esse ano estabilizar e até no B2B um leve crescimento, quando a gente fala principalmente do nosso foco nos consumidores no B2B e com a nossa revenda. Então, esse tem sido o nosso foco e temos atingido esse objetivo desse lado. Temos desafios aí para 25 que vamos falar mais à frente de crescimento e que nós vamos concretizar no ano de 25. Centralizamos o pricing no varejo, tivemos vitórias legais relevantes e elas ainda não entraram e vão entrar ao longo dos próximos meses com esse benefício, a monofasia do etanol e o novo RenovaBio. Ambos certamente trarão mais competitividade à Vibra, a monofasia do etanol entrando em maio e o novo RenovaBio com toda a sua regulamentação, esperamos ainda no primeiro trimestre que isso esteja finalizado. Nós tivemos recorde em aditivados, expansão de BR Mania com recordes na BR Mania e na pesquisa com o consumidor, nós retomamos a liderança da preferência da marca Petrobras com o consumidor, que é o reflexo da nossa proposta de valor. Então, a gente realmente avançou de maneira substancial com a nossa rede de postos. Ampliamos a nossa oferta do B2B, a gente já falei do market share do consumidor, mas a gente desenvolveu novos produtos específicos para o agro, também crescemos substancialmente o nosso cross-sell de lubrificantes. Hoje nós estamos fazendo um trabalho bastante agressivo de crescer tanto o agronegócio como o cross-sell de lubrificantes. E tivemos uma performance muito boa na aviação executiva, que tem margens significativamente maiores do que o restante do nosso business, e o nosso crescimento aí foi expressivo. Na parte logística, a gente amadureceu o nosso planejamento integrado de suprimentos, e isso tem trazido um resultado expressivo. No ano de 23, ele trouxe R$1 bilhão a mais de fluxo de caixa, e vocês podem ver a nossa capacidade da Vibra de converter EBITDA em fluxo de caixa livre
ela é significativa e este é um processo que contribui substancialmente para a gente fazer isso. A nossa competitividade e opcionalidade de sourcing, que está se desenvolvendo cada vez mais, e novas bases e crescimento de algumas das bases existentes, uma nova base em Santarém e expansão da base de Belém. Nova ambição em lubrificantes, a gente aumentou o nosso market share, nós crescemos em volume ano contra ano lubrificantes, a nova planta entrou em operação e nós tivemos aumento da rentabilidade em lubrificantes realmente se transformando definitivamente numa plataforma muito relevante dentro da Vibra. Finalmente, retorno com renováveis, fizemos o closing da Comerc. A Comerc, inclusive, superou o resultado de EBITDA que nós tínhamos dado de guidance aí, então nós atingimos 1,077 bilhões de EBITDA em 2024, acima do 1 bilhão que nós havíamos falado, e as sinergias estão on track, a gente está caminhando bem para chegar naquele 1,4 bilhões de NPV que tínhamos quando anunciamos a aquisição da Comerc. Isso é o nosso modelo de gestão da Vibra, trazendo essa excelência na execução. No próximo slide, eu queria falar um pouquinho dos resultados de 24. Então, a margem EBITDA ajustada, nós atingimos R$ 175 por metro cúbico, é um crescimento em relação ao ano anterior, que nós tínhamos 169. Então, chegamos a R$ 175 por metro cúbico. O nosso ROIC, 15,5%. Ou seja, é uma trajetória de rentabilidade em 2024. Isso excluindo, esses valores estão excluindo a ALC 194. Continuamos trabalhando forte no controle de despesas. A gente reduziu 6% a nossa despesa ano contra ano. Então, reduzimos cerca de 170 milhões de reais quando comparamos com o ano de 23. E, finalmente, o fluxo de caixa livre da empresa são 3,3 bilhões em 2024. Como eu falei no princípio, acho que aquele fluxo de planejamento integrado que nós temos, aquele processo que nós temos, nós hoje, no Brasil, somos uma das empresas que mais convertem EBITDA em fluxo de caixa livre. A nossa média tem sido por volta de mais de 60% de conversão. Esse é um número realmente expressivo quando você olha vários setores do Brasil. Então, realmente, a nossa conversão, que essa é uma das métricas mais fundamentais do nosso entendimento. Estabilidade de market share, como eu disse, 0,1 na rede, crescimento de 0,4 no B2B, quando nós olhamos o consumidor final e a nossa rede. A gente declarou mais 300 milhões aos acionistas no quarto TRI de 24 de JCP, totalizando 1,75 bi em 2024 de JCP. E temos uma proposta a ser aprovada em assembleia de 561 milhões em dividendos, o que vai totalizar 1,6 bilhões de proventos referentes a 2024. Ou seja, em 2 anos, nós estamos pagando 3,2 bilhões de reais em dividendos. Também muito poucas empresas no país que pagam 3,2 bilhões de reais em 2 anos. E, finalmente, o closing da Comerc, atingimos o guidance que a gente deu de EBITDA, ou seja, tivemos um ano de 24 bastante sólido. São 2 anos consecutivos de históricos de recorde de EBITDA, atingindo realmente margens que, nesse setor, que no passado pareceriam praticamente impossíveis e hoje elas já estão praticamente normalizadas como a margem do setor. Vou passar agora para o Augusto. Próximo slide, por favor. Bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui presentes. Antes de entrar especificamente nos números do quarto trimestre de 24, vou passar com vocês nos próximos slides. Só queria fazer um comentário até para contextualizar o que foi o quarto trimestre para a indústria e o que foi o quarto trimestre para a Vibra. Do ponto de vista da indústria, vocês já devem ter acompanhado, nós tivemos de fato um excesso de oferta de produto no mercado, ocasionado principalmente por 2 pontos, né? O primeiro é um aumento do inventário, dado o aumento de impostos que nós tivemos agora no começo de fevereiro, um patamar menor do que aconteceu equivalente em 2024, mas ainda assim um aumento de inventário, e uma demanda abaixo da esperada, principalmente aí pelo setor agro, não teve o mesmo desempenho, não teve um desempenho em que o mercado aguardava, e isso gerou um excesso de produto que afetou o toda a indústria. Além desse evento, nós tivemos também um evento da não mistura do biodiesel, a venda de produto que não leva à mistura de biodiesel. Esse fator afetou muito a indústria no quarto trimestre, gerando um descompasso competitivo entre empresas
que misturam conforme lei e têm o seu custo no produto, e empresas que não misturam e têm uma competitividade que não é a correta. Então, esses 2 fatores, ou 3 fatores, se considerar o imposto, o mercado e a questão do biodiesel, explicam um pouco o ambiente mais desafiador que foi o quarto trimestre de 24. A Vibra também teve seus desafios no quarto trimestre. Então, nós tivemos alguns one-offs, aproximadamente, até para deixar isso, vai ser a única vez que eu pretendo comentar isso, mais ou menos 150 milhões de reais, nós tivemos no quarto trimestre de eventos que não pertencem ao quarto trimestre e acontecem uma vez só. Então, por exemplo, nós tivemos ajuste de inventário do QAV, teve a redução de preço do QAV, a Vibra, dado o market share relevante que nós temos no mercado, sentimos mais do que outras empresas comparáveis. Nós tivemos os FIIs da aquisição da Comerc, 100% deles foram contabilizados no quarto trimestre, então foi uma aquisição de valor relevante, se acompanharam, obviamente os FIIs acompanham. Então, eu não vou entrar em detalhes, vocês podem depois analisar com o nosso time de RI, mas de uma maneira geral, isso explica um pouco o nosso desafio, o que foi o quarto trimestre. O quarto trimestre teve uma outra composição, ele começou ruim, e aí vem tudo que o Ernesto comentou anteriormente, que nós desenvolvemos em 23 e 24, que é a nossa capacidade de reação. Então, nós vamos buscar redução de despesas, nós vamos buscar melhor otimização do nosso capital de giro, de forma a maximizar ou minimizar o impacto que a gente sentiu no quarto tri. Então, nós começamos um trimestre com uma rentabilidade um pouco menor e essa rentabilidade veio recuperando ao longo do trimestre. Estamos satisfeitos em dizer que não damos guidance, não falamos de futuro, mas o primeiro trimestre nós estamos com uma rentabilidade bem acima, já bem mais satisfeitos daquilo que nós estamos entregando agora, daquilo que nós entregamos no quarto trimestre. Dito isso, eu vou mergulhar agora no quarto trimestre, mas achei importante compartilhar com vocês, para vocês terem uma ideia do que foi o trimestre, mesmo porque nós vimos, né, trimestre a trimestre, entregando resultados acima do que nós entregamos no quarto trimestre. Então, nós tivemos a Ana já mencionou um ROIC de 15,5, foram 900 milhões de caixa gerado no período, no quarto trimestre, os 3,3 bilhões de caixa gerados no ano, e nós fechamos o ano com uma alavancagem de 0,9 vezes, sem os eventos extraordinários já mencionados, nós teríamos ficado com uma alavancagem ao redor de 1,5 vezes, mais ou menos. Uma EBITDA ajustada de 1.307, com R$145 por metro cúbico de margem EBITDA ajustada. No próximo slide, nós temos o slide onde nós trazemos aqui o resultado do esforço do time, aquilo que nós acreditamos que é resultado do esforço de cada um dos empregados, cada um dos funcionários da Vibra. Nós tivemos, pelo 5º ano consecutivo, uma margem crescente. Isso, obviamente, gera desafio para a empresa, porque 2025 é um ano que nós acreditamos que nós vamos continuar com esse objetivo. Nós continuamos com esse objetivo, mas, de fato, 2024 foi o 5º ano consecutivo que a empresa entrega uma margem EBITDA recorrente crescente. Nós tivemos uma redução de despesa, quando você considera ano contra ano, principalmente o quarto trimestre, nós entregamos 3,7% abaixo, R$91 por metro cúbico contra R$95 por metro cúbico no mesmo período, aqui demonstrando que nós continuamos com uma pegada muito forte de custo, e eu vou falar um pouquinho depois sobre o que nós temos aí para frente em 25. E volume, nós tivemos basicamente, atingimos no quarto trimestre 9 milhões de metros cúbicos, uma queda aí de 1,7%, quase que estabilidade contra o ano anterior. Para o próximo slide, do ponto de vista da alocação de capital, nós terminamos o ano com 19,9 bilhões de reais de dívida bruta, e um CAPEX, finalizamos em 1.821 o ano de 2024. Lucro líquido, atingimos 510 milhões no período, no quarto trimestre, com 1.601 bilhões a mais contra o ano 2024, quanto o mesmo lucro líquido entregue em 2023. Nos dividendos, o Ernesto já antecipou anteriormente, a proposta a ser aprovada em AGO é um dividendo totalizando, um provento JCP mais dividendos, totalizando 1.636 milhões, seria o segundo maior da história da Vibra, os 2 últimos anos já totalizando 3,2 bilhões, isso é uma informação muito relevante dado o contexto do Brasil e o comparativo com outras indústrias de mercado. O cálculo aqui, só deixando claro, 1.636 é o mesmo que nós usamos no ano passado, 40% do lucro operacional entregue pela empresa, mais 40% do caixa estimado dos eventos extraordinários, totalizando aqui sobre um lucro líquido, obviamente, maior, 26% de distribuição. Aqui eu abro outro parênteses. 2025 vai ser um ano
nossas ambições são fortes, nossas ambições continuam importantes, nós continuamos buscando crescimento de rentabilidade, nós temos um recorde a ser batido, nós continuamos buscando caixa a ser entregue, mais um recorde a ser batido, nós temos diversos pontos alinhados, temos ações de redução de gasto, de maneira geral, não, gasto eu falo custo e despesa, né, o pacote completo, né, da organização, e nós vamos buscar trazer essa rentabilidade crescente com crescimento. É o desafio da Vibra. CAPEX, eu reforço que para o ano 2025 a gente deve buscar o mesmo número de 2023. Nós estamos num cenário mais desafiador, custo capital mais caro, a Vibra está um pouco mais alavancada. Vamos buscar de maneira contínua, incansável, uma redução para baixo de 2 vezes. E esse CAPEX em 2025, para começo de ano, está mais o norte indicando 1,5 bi do que o que foi a conclusão de 2024. O próximo slide, eu entro um pouquinho aqui na rede de postos. Atingimos aqui 43,7% de market share em combustíveis aditivados e prêmio. E o nosso mix de participação volumétrica de produtos premium ativados continuou crescendo, atingindo 21,3%, sendo que 27,8% do lucro bruto do total da companhia. Então, esse é um objetivo contínuo, buscamos aumentar essa fatia. Tivemos aqui um EBITDA de 943 milhões de reais no quarto trimestre na rede e um ano atingindo 4 bi e 65 milhões de reais. O market share da rede se manteve basicamente estável, ano contra ano, e trimestre contra trimestre, e uma redução de 0,6% na rede de bandeira branca. O próximo slide, eu abro um pouco mais, a gente já traz sempre um pouco mais de informações sobre rede de postos, lubrificantes e BR Mania. Na rede de postos, fechamos com 7.897 postos, mas com crescimento de 2% no volume médio. Dando continuidade, nós continuamos buscando, temos com ambição a crescimento de postos, aqui é só uma questão de otimização dos postos que não estavam mais agregando tanto valor no consolidado volumétrico da companhia. Lubrificantes, satisfeitíssimos com o resultado da expansão da planta, a planta hoje já crescendo e sendo utilizada a sua capacidade. Tivemos um aumento de volume ano contra ano de 6% em lubrificantes, produto indo muito bem, a divisão lubrificantes como um todo indo muito bem, estamos muito satisfeitos com os indicadores atingidos. BR Mania, além do contínuo crescimento e abertura de novas lojas de conveniência, acho que relevante, nós lançamos 2 formatos novos de loja, que é para aumentar a capacidade de crescimento, principalmente nas localidades em que você não tem espaço físico. Nós criamos aqui e no Vende Vibra trouxemos modelos, a gente chamou de super compacto e premium, onde a gente, mesmo a menor unidade, são mais de 300 SKUs disponíveis ali para venda. No próximo slide, eu mostro o B2B. O B2B teve um resultado, cresceu um crescimento de 3,5% no EBITDA ajustado, atingindo 2 bilhões 480 milhões ano contra ano e 446 milhões de reais no quarto trimestre. O volume total basicamente estável contra o mesmo período do quarto trimestre de 2023, atingindo 3 milhões 391 metros cúbicos. Quando nós olhamos o volume, nós tivemos crescimento nas 3 categorias, basicamente. Crescemos no diesel, 7,3% contra o mesmo período do ano anterior. Aviação, 7%, aproximadamente 7% também contra o mesmo período do ano anterior. E lubrificantes, os 6%, 5,4% aqui contra o ano anterior. No market share, nós tivemos um crescimento de 0,6 pontos percentuais contra o ano anterior, no B2B, e no TRR uma pequena redução, uma redução de 3 pontos percentuais contra o ano anterior. Próximo slide, referente a Comerc, extremamente satisfeitos. No primeiro desafio do guidance atingido, falamos sobre 1 bilhão, entregamos 8% acima do valor, 1 bi e 77, um crescimento de quase 65% quanto o mesmo período do ano anterior, e em fluxo de caixa operacional, foi 74% de crescimento, atingindo 729 milhões no período de 2024. No próximo slide, alguns destaques operacionais da Comerc, dos 2,1 gigawatts peak, 324 em geração distribuída, foram 27 usinas entregues em 2024, totalizando 96 no ano. E em geração centralizada, distribuição são 1.542 energia solar e 280 para energia eólica. Tivemos 20 mil novos
consumidores na plataforma de GD adicionados no ano. Temos totalizando 69 mil clientes ao final de 2024, 562 milhões de MTM em contratos futuros da comercializadora. Fechamos o closing da operação em janeiro 25. As sinergias estão on track, mas virá com certeza no momento que nós fizemos no primeiro trimestre. Agora vamos trazer os números da Comerc consolidados na Vibra, não teremos mais informações, mas a boa notícia é que as sinergias estão em bom caminho, e mantemos o guidance que nós soltamos, entregamos o primeiro, agora temos um guidance de 1,3 bilhões de reais em EBITDA at stake a ser entregue em 2025. Por fim, meu último slide, um slide de ESG, extremamente satisfeito compartilhando com vocês. Atingimos nossa meta aqui de redução de 8% no escopos 1 e 2 em 2024, e temos um marco importante em nossa causa, o movimento de violência sexual zero contra adolescentes e crianças, em março, em parceria com a Childhood Brasil e o Instituto Liberta e o Grupo de Mulheres do Brasil, onde nós vamos ter esse lançamento do programa agora em março, extremamente ansiosos e com bastante expectativa desse evento. Com isso, eu retorno a palavra ao Ernesto e agradeço aí pela atenção. Obrigado, Augusto. Eu queria só reforçar alguns pontos voltando para o ano de 24. Entendo, vamos discutir agora nas perguntas o trimestre, mas a gente não pode deixar de ter um olhar um pouco mais amplo, né? Nós tivemos 2 anos ou 8 trimestres aí atingindo, por 2 anos consecutivos, um EBITDA acima de 6 bilhões, com todos os desafios macroeconômicos que a gente teve. Nós temos hoje uma das maiores conversões de EBITDA do Brasil em fluxo de caixa livre, acima de 60%. No ano de 24, a gente gerou 3,3 bilhões de fluxo de caixa livre. Um pagamento recorde, quando você pega 2 anos consecutivos, de 3,2 bilhões de dividendos nesses 2 anos. Também repito, poucas empresas no Brasil pagando esse nível de dividendo. Nós fizemos com sucesso a integralização da compra da Comerc, o closing aconteceu agora em janeiro, ainda mantendo um balanço bastante forte. Continuamos com o nosso compromisso inabalável de reduzir a nossa alavancagem. E, finalmente, eu queria falar um pouquinho de 25, né? O Augusto pincelou um pouco. Mas nossas ambições para 25 batemos novos recordes de EBITDA da série histórica nossa, continuarmos com uma geração de caixa até em excesso do que nós fizemos no ano de 23, e a gente vai buscar realmente acelerar e muito a nossa desalavancagem, um crescimento de volumes da companhia, mantendo o nível de margens que vocês têm visto aí ao longo, quando você pega um período de 1 ano. Então, essa é a cultura, esse é o modelo de gestão da Vibra, e esses são a conclusão de 24 ou o resumo desses 2 anos aqui da minha gestão. Então, com isso, agora eu abro aí para poder perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. A nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Olá, pessoal, bom dia. Vocês me escutam aí? Ernesto, Augusto? Sim. Opa, obrigado aí por pegarem as perguntas. Eu tenho 2 aqui, talvez a primeira para o Augusto. Obviamente, vocês comentaram sobre todos os impactos, vamos chamar assim, não recorrentes na margem, né? E você comentou também um pouco sobre, vamos dizer assim, esse ambiente regulatório em relação ao biodiesel, ou a não mistura, né? Se você pudesse, talvez, quantificar um pouco melhor, vamos dizer assim, esses impactos, né, esses eventos one-off, e o que seria, vamos dizer assim, a sua margem recorrente desse trimestre, né? E nesse sentido, essa questão do biodiesel, como N outras que acabam, né, sempre acontecendo com o setor, não me parece ser um fato que vai ficar isolado ao 4º trimestre, muito pelo contrário, a gente vê uma diferença de quase 30 centavos por litro entre, né, o distribuidor que compra lá os 14% daquela que não compra, né? Então, não sei se eventualmente, como é que vocês estão vendo isso para frente do ponto de vista desses impactos. A segunda
eu queria, pegar o gancho aí do último comentário do Ernesto, e falar um pouco sobre alocação de capital. E aí, se vocês puderem comentar um pouco, né, agora sobre Comerc, como é que vocês enxergam a companhia dentro do portfólio da Vibra, o que eventualmente tem ali para fazer do ponto de vista, eu diria, mais estratégico, vamos dizer assim, olhando 5 anos à frente, e uma discussão de distribuição aos acionistas. Vocês anunciaram aí JCP, dividendo, mas não faria sentido, eventualmente, então, fazer um buyback ou alguma coisa nessa linha? Então, a primeira sobre margem e essa agenda regulatória, e a segunda sobre alocação de capital. Obrigado. Bom, obrigado, Luiz. Vou pincelar alguma dessas partes aqui. A não recorrente, eu citei, por exemplo, 2 eventos, falei do QAV, falei dos FIIs da Comerc. Esses 2 aí são mais de 60 milhões de impacto. Nós tivemos algumas provisões de alguns clientes relevantes dentro da Vibra, não clientes relevantes, mas clientes com impacto relevante no resultado, foram quase 20 e poucos milhões de reais. São vários pequenos eventos que, de fato, são não recorrentes, não pertencem ao trimestre. O time do RI pode passar com vocês depois o detalhe. Quanto à margem, o que ela seria ou não, o recorrente, o sem inventário, é o comparável, tem diversas formas de fazer a análise. O fato é que a nossa margem poderia ter subido de 10 a 15 reais por metro cúbico se eu não tivesse esses impactos aqui no período. Você pode depois pegar o detalhe um pouco melhor com o time. Mas é mais ou menos esse impacto, aí, aproximadamente uns 15 reais aí de impacto. Eu queria só reforçar o ponto, Luiz. Eu acho muito importante a gente olhar o ano de margem, né? Nós fizemos R$ 175 de margem. Para nós, essa é a nossa grande referência. Tudo que a gente fala de margem é quando a gente olha o ano, né? O nosso setor tem oscilações, trimestres têm as oscilações para cima ou para baixo, né? E às vezes pode variar entre companhias, entre eventos não recorrentes, como o Augusto falou, mas sem dúvida alguma, quando você olha o ano, esse para mim é o dado mais relevante, porque ele tem one-offs, claro que tem, mas ele tende a linearizar muito mais. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar realmente, a gente começar a olhar muito mais a margem do ano. Com respeito à tua pergunta, vamos dizer, um apêndice da primeira aí sobre o biodiesel, eu acho que, primeiro, o setor conseguiu vitórias expressivas, e que talvez as maiores da história, que foram a mudança do programa RenovaBio, né? E que isso deve, de fato, trazer efeito a partir do segundo trimestre. Esperamos a regulamentação para o primeiro trimestre, trazendo efeitos para o segundo trimestre. E a entrada da monofasia do etanol, que corrige algo histórico, que inclusive tem um valor específico para a Vibra muito relevante, que foi a monofasia dos impostos federais do etanol em relação a todas as nossas congêneres, em todas, pequenas ou grandes distribuidoras. Isso corrige um fator bem relevante no mercado de etanol. Então, nós obtivemos vitórias relevantes. O biodiesel, nós já começamos a atuar. Obviamente, é um problema recente que ele se agravou dessa maneira. A ANP já fez autuações, já está atuando, e nós estamos atuando em diversas frentes. Quando o problema é grande demais, ele não tem maneira de perdurar. Eu vou ser bem simples. Ninguém vai ter uma margem fazendo algo ilegal de R$ 300 por metro cúbico, como você colocou, de vantagem. Isso não se perpetua, isso não continua. Então, eu posso afirmar para você com toda a segurança, pode afetar o nosso primeiro trimestre, como o Augusto falou, e eu quero repetir, ele já está mais normalizado nas margens que vocês estavam acostumados a ver antes do quarto trimestre. Ainda temos o problema do biodiesel, mas, primeiro, ele já está um pouquinho menos contundente do que talvez foi no quarto trimestre, e nós vamos continuar lutando para eliminar esse problema, e eu tenho muita confiança que nós vamos conseguir. Alocação de capital, a tua terceira pergunta. Então, com respeito à Comerc, a gente está avançando forte, a gente enxerga ainda muita sinergia para a gente conseguir extrair da Comerc, ou eficiência, eu não chamaria tanto de sinergia, muito mais eficiências. Então, a Clarice e o time têm trabalhado forte em buscar eficiências adicionais até do que nós tínhamos visto inicialmente. Então, eu acho que nós vamos conseguir
avançar bastante numa agenda de eficiência lá. E depois temos que aguardar um pouquinho, né? O mercado de energia como um todo hoje ele não está para investimentos, não é o nosso foco, não é o nosso foco neste momento, a alocação de capital adicional na Comerc. O nosso foco de Comerc, deixar muito claro, nesses próximos 12, 18 meses, é geração de caixa, fluxo de caixa livre da companhia. Então, é ali que a gente quer chegar, é ter um fluxo de caixa livre da companhia, da Comerc. Esse é o nosso principal objetivo, e aproveitando um momento de mercado também que não justifica qualquer tipo de investimento nesse momento. Acho que você também tocou um pouquinho de dividendos versus buyback. A Vibra tem um compromisso com seus acionistas com respeito a cumprir a nossa política, e nós temos cumprido a nossa política de dividendos. Então, temos pagado 40% de tudo que se transformou em caixa para a companhia nesses últimos 2 anos. Então, por isso, dividendos versus buyback, o que nós estamos olhando sempre é cumprir a política de dividendos que nós publicamos há 3, 4 anos atrás. E do ponto de vista da alocação de capital, só para reforçar aquilo que eu falei anteriormente, pagamento de dívida bruta se torna, dado o custo capital alto que nós temos hoje, Selic, etc., se torna um assunto relevante, e nós vamos trabalhar em alocar parte dessa geração de caixa que nós vamos buscar para bater mais um recorde em 2025 comparado com os períodos anteriores. Uma parte desse caixa será alocado, obviamente, para a redução da dívida bruta e baixar a alavancagem da empresa. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Barra, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Olá, Augusto, Ernesto. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tenho duas aqui. Acho que a primeira é que, de certa forma, assim, quando a gente olha para o resultado do trimestre, acabou, assim, não sei se vocês compartilham a mesma visão, mas acabou decepcionando um pouco o quarto trimestre em 2 fatores. Uma é que eu lembro em novembro, quando a gente estava discutindo o resultado do terceiro trimestre, a gente estava com uma visão bem mais positiva, né, para o quarto, e bem ou mal, o pior mês do trimestre tinha acontecido, que era outubro, pelo que eu entendi, né? Então, quando a gente esperava naquele momento que novembro e dezembro seriam meses melhores, até no ponto de acabar offsetando esse impacto negativo de outubro. E quando a gente olha uma margem recorrente ali perto de 125, acaba, de certa forma, trazendo, colocar no meu ponto de vista, uma decepção em 2 fatores. Uma em relação à margem, propriamente, e o outro em relação à volatilidade da margem, que era um dos pontos que a gente tinha falado muito sobre isso, né? Sobre não trazer essa volatilidade para a margem. E foi o que acabou acontecendo no quarto tri. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, um pouco mais sobre isso, né? O que é o diagnóstico sobre isso, e talvez até assim, em relação à estratégia da companhia daqui para frente, né? Eu acho que a estratégia foi muito focada ali em racionalizar volume, melhorar retorno, que de certa forma a gente concorda muito com isso, mas acabou tendo um impacto ali, algum revés ali no quarto trimestre, que acabou acontecendo uma coisa ao contrário do que a gente imaginava. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre isso, ajudaria muito a gente entender aqui a dinâmica, até para 25 mesmo, para qual a perspectiva que a gente deveria ter aqui para 25 para a companhia. O segundo ponto sobre CAPEX, né? O Augusto falou muito sobre isso, acho que já vem discutindo isso em algumas conversas sobre racionalização de CAPEX, no momento de juros mais alto, a companhia está um pouco mais alavancada. Meu ponto é aonde a gente deveria pensar nessa racionalização, né? Eu acho que no último Investor Day falaram muito sobre um avanço ali para o agro, né? Investir em logística. Tem uma questão de embandeiramento, talvez agora também. Como pensar em embandeiramento nesse cenário de juros mais alto, como racionalizar isso, ajustar mais para postecipado, menos para antecipado, se isso é uma das formas de racionalizar isso. Então, se pudessem falar um pouco mais sobre essa questão do CAPEX, como fazer isso ao longo desse ano, até pensando aqui em geração de caixa, podendo pagar mais dividendo via, principalmente JCP ali. Se puder falar um pouco sobre essa questão do CAPEX, ajudaria também. Obrigado. Bom, Gabriel, obrigado pela tua pergunta, né? Eu quero reforçar um ponto, né? E eu entendo, e nós também gostaríamos que fosse um trimestre melhor. R$ 125 de margem há 2 anos atrás era o melhor resultado histórico. E esse não é a nossa margem recorrente atualmente. Então, esta não é a nossa margem. O Augusto já falou, nós tivemos vários one-offs. A nossa leitura de mercado ela não estava equivocada. Nós sabíamos que tínhamos tido um outubro que não foi bom absolutamente.
E novembro e dezembro realmente evoluíram. Nós tivemos resultados bastante melhores em novembro e dezembro, infelizmente não o suficiente para offsetar o mês de outubro, mesmo com uma situação do biodiesel que ninguém poderia prever, que foi se agravando no trimestre. Então, quando a gente fala de volatilidade e eu olho o gráfico anual que o Augusto mostra de margens, eu não enxergo volatilidade lá. Eu vejo menos volatilidade. Volatilidade, eu veria uma margem muito oscilante anualmente. Agora, a volatilidade entre trimestres, isso fica muito difícil da gente fazer. Agora, quando você olha o gráfico que ele passou da margem unitária dos últimos 6 anos, nós vemos crescimento nos últimos 6 anos e eu não vejo subidas e descidas naquele gráfico. Então, eu acho que, agora, entre trimestres, se essa é a pergunta, isso vai continuar acontecendo, como a gente poderia, não foi o caso, mas podemos ter uma variação de estoque, podemos ter uma série de aspectos aí que entram não recorrentes em algum momento e que sempre vai trazer. A nossa margem, basta olhar o nosso gráfico anual, eu acho que aquilo ali é a melhor referência do que nós esperamos de margem e nós esperamos continuar crescendo. Esse é o nosso target, continuar crescendo a nossa margem para 25, 26 e 27 e adiante. E crescendo com volume e crescimento também de market share. Do ponto de vista de CAPEX, você perguntou, Gabriel, a gente vai estar olhando de maneira consolidada o número da Vibra. Então, não vou especificamente colocar o dedo em uma ação ou uma avenida de crescimento que eventualmente possa ser postergada, porque nós vamos acelerar em outra avenida de crescimento. A Vibra, como qualquer momento, e isso não é Vibra, né? Isso é Brasil como um todo. Situação macro é uma situação que exige uma prudência maior, já esperado, óbvio que tem que ter o retorno esperado, mas uma prudência maior na hora da alocação de capital. Então, a gente vai mexer basicamente em todos os itens. A expansão de postos, por exemplo, é algo que a gente tem muitas ambições relacionadas a isso. E é um indicador que demora para ganhar tração, tem diversas coisas envolvidas. Nós temos um time dedicado, estamos trabalhando forte para isso. Se a gente vai reduzir ou não, eu acho que provavelmente esse será o que terá um menor impacto. Nós podemos reduzir, de fato, expansão em algumas regiões, investimentos em tankagem. Essa gestão de CAPEX é o que nós estamos fazendo agora para tornar o investimento, não é um cancelamento, mas é uma postergação, se adequando melhor aí ao cenário macro e o nosso custo capital considerando Vibra como um todo. Do ponto de vista de gerar mais caixa e mais dividendo, anda junto. São os mesmos 40% sobre o lucro líquido, sobre o resultado da empresa, nós continuamos essa é a nossa ideia, pagar, distribuir mais, crescer mais, gerar mais caixa e gerar um círculo virtuoso para os próximos anos. Então, nesse sentido, não teve mudanças, teve agora sim um acompanhamento mais próximo, em CAPEX especificamente, do valor previsto para 2025. Só complementando o Augusto, nosso foco absoluto na companhia, como eu disse, é geração de caixa esse ano para pagamento de dívida bruta. Então, obviamente, vamos estar analisando todas as possibilidades de contingenciar, atrasar, enfim, o que nós pudermos fazer que não tenha efeito nos nossos resultados. Então, nós vamos estar otimizando ao máximo para que a gente possa gerar o maior fluxo de caixa livre para a companhia. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Gabriel. Nossa próxima pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Senhora Monique, o seu microfone está aberto e a senhora pode prosseguir com a pergunta. A nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Amorim, do Goldman Sachs. Por favor, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar as minhas perguntas. A primeira é um follow-up na questão da informalidade, né, da questão da sonegação. Vocês poderiam ajudar a gente a quantificar qual que é o potencial ganho vindo da resolução, ou pelo menos da resolução parcial do problema relacionado ao etanol especificamente? Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas aproximadamente 10% do volume de vocês é relacionado ao etanol. Se a gente fizer uma conta simples, assumindo que a margem do etanol hoje é zero,
a partir do momento que você resolve o problema e se a margem do etanol convergir para a margem média da empresa, a gente estaria falando de um upside aí de 10% para o EBITDA consolidado. Enfim, faz sentido pensar algo nessa linha para tentar entender o que é o potencial upside caso o problema seja totalmente resolvido. E a segunda pergunta é um follow-up também na discussão de potencial de ganho de margem daqui para frente. Vocês vêm reportando um ROIC entre 15% e 20% aí ao longo dos últimos trimestres, que já é um ROIC acima do custo de capital, relativamente elevado. Então, a pergunta aqui é assim, até onde pode ir esse ROIC? Né? Assim, que antigamente a gente argumentava que o ROIC era muito baixo, então fazia sentido imaginar que a margem estava muito errada, né? Ela tinha que subir. Hoje, aí a pergunta para vocês é assim, esse ROIC de 15 a 20, ele já não precifica de forma adequada as vantagens competitivas da Vibra, ou não necessariamente na visão de vocês? Vocês acham que dá para de forma sustentável entregar um ROIC ainda maior daqui para frente? Obrigado. Bruno, obrigado pelas tuas perguntas. Informalidade, né? Essa questão da monofasia do etanol, acho que 10% é muito. Eu falaria, enfim, de 4% a 5%. Esse deve ser o ganho de alguma maneira, que pode vir tanto em margem como em market share. Então, ordem de grandeza, é disso que nós estamos falando, pode, de novo, em volume ou market share. Então, sobre o Augusto fala um pouquinho mais do ROI. Desculpa, Ernesto, só um follow-up, assim, você está falando 4 a 5 com a monofasia dos impostos federais ou no momento em que se resolver todo o problema da sonegação do etanol? Não, tá, federais. Isso falando, vamos lá, 250 a 300 milhões aí de ganho que vem ou de margem ou pode vir através de market share. Se você voltar, Bruno, no tempo, quando não houve PIS/COFINS, quando foi feito aquele, na época ainda do governo Bolsonaro, aquela eliminação total do PIS/COFINS, você pode ver que a Vibra, por alguns meses, chegou a ser líder de market share em 22 no etanol, e nós tínhamos margens melhores. Então, existe uma proxy que é muito clara, e ela deve, de alguma maneira, a partir de maio, nós devemos ter algo nessa linha. Isso é inexorável, isso está dado. Obrigado. Quanto a ROIC, Bruno, especificamente, a gente de fato teve uma reestruturação de rentabilidade, e o capital empregado meio que se manteve estável, obviamente o ROIC melhorou da organização da companhia. A gente trabalha para a melhora do ROIC. Nós temos um trabalho muito grande acontecendo hoje na Vibra, por exemplo. Nós estamos analisando todas as nossas linhas de balanço, olhando nosso capital empregado. Uma coisa é gestão de caixa, gestão do OPEX, base zero, revisão da nossa malha logística. A gente está revisando gasto de uma maneira muito ampla dentro da Vibra. Essa é uma ambição, esse é o contínuo, na verdade, com um mergulho maior em 2025. A outra são as linhas de balanço, que não compõem necessariamente o meu resultado, mas tem impacto no capital empregado operacional. Nessa questão, a gente acredita que ainda podemos buscar, mas eu acho que de 15% a 20%, 15% a 18% é um patamar que, se nós conseguirmos entregar isso de maneira consistente, alinhado com o nosso crescimento, aonde que esse patamar poderia crescer de maneira significativa? No aumento da rentabilidade da empresa. O aumento da rentabilidade da empresa é alguma coisa que deve tardar um pouco mais. Depende de combate à informalidade, depende de alguns ajustes de mercado, depende de outras coisas que nós estamos trabalhando para isso. Além do que nós já fizemos de recuperação da rentabilidade, não só na Vibra, mas puxando a indústria inteira, a oportunidade de crescimento nos próximos 5 anos é o que deveria, eventualmente, provavelmente, suportar um crescimento de ROIC. Mas eu trabalho hoje com alguma coisa entre 15% e 18% como ambição de curto prazo. Uma coisa importante, só para reforçar, a alta administração da companhia toda, o alinhamento é total. Essa é uma das métricas que mais compõe o nosso incentivo de longo prazo. Então, mais de 2/3 está no ROIC e no TSR. Então, essa é uma métrica extremamente relevante que a gente tem cada vez mais acompanhado bastante de perto a evolução dessa métrica. Nossas metas 100% alinhado com os acionistas, interesses dos acionistas. Geração de caixa, TSR, valoração de ação e ROIC, retorno sobre capital empregado. Perfeito, obrigado. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Monique Greco, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, vocês me escutam?
Ah, boa, bom dia, desculpa os transtornos. Obrigada, Ernesto, Augusto, pela oportunidade de fazer perguntas. Eu vou fazer duas, uma é bem específica da dinâmica do quarto TRI e uma outra olhando para 2025 de uma forma mais ampla para a Lubes. A primeira é sobre a dinâmica de share, né? No quarto TRI a gente viu uma dinâmica um pouquinho distinta entre os segmentos de B2B e retail, né? Vocês recuaram um pouquinho em B2B, mas mantiveram o share em retail. Então, se vocês puderem explorar um pouco o que explica essas dinâmicas distintas entre os segmentos e como vocês veem essa dinâmica para frente. E a segunda pergunta é sobre lubrificantes. O Augusto até comentou rapidamente aí na fala dele da planta, né, que vocês estão rampando. Vocês conseguem falar um pouco o que vai ser o ano de 2025 em termos de crescimento para o negócio de lubes, né? Que nível de utilização da planta vocês pretendem chegar no final do ano? Que nível de EBITDA vocês pretendem chegar no final do ano? E também, se vocês puderem comentar nessa resposta de lubrificantes, se vocês estão vendo algum impacto, alguma mudança na dinâmica de mercado recente por conta da paralisação da fábrica da Moove, que aconteceu agora no mês de fevereiro. Obrigada. Monique, obrigado. A questão do share no B2B, aí a queda ela foi mais expressiva no TRR, e o maior efeito disso é o que nós já comentamos, é o biodiesel, e esse foi um canal que foi muito utilizado para despejar grandes volumes sem a adição do biodiesel. Então, por isso que nós sofremos mais no TRR, no B2B, que foi um canal muito utilizado para isso. E como eu disse anteriormente, em pergunta anterior, aí, eu tenho certeza que nós vamos avançar nessa agenda e o ano de 25 será diferente no biodiesel. Eu não tenho dúvida de afirmar isso. Não vamos corrigir, não corrigimos em janeiro, não vamos corrigir rapidamente, mas nós vamos. Esse é algo que, como já resolvemos o CBIO e como já resolvemos a monofaseiro etanol, vamos resolver essa questão do biodiesel. Tenho bastante confiança. Hoje o setor está trabalhando já bastante forte para isso. Na tua segunda pergunta sobre lubrificantes, né, o ano de 25 e essa questão mercadológica, né? Então, a gente continua com uma ambição de crescer, a gente já avançou para segundo no market share do Brasil, a gente alguns meses oscilou um pouco, mas devemos consolidar definitivamente a nossa posição como o segundo player, então a gente espera um crescimento de volume no lubrificante, um crescimento importante de volume na área de lubrificantes, ocupando, portanto, mais a nossa fábrica, que no passado estava engargalada. Agora nós temos capacidade para fazer esse crescimento e, portanto, mantendo mais ou menos o mesmo nível de margens, nós vamos seguir avançando na nossa jornada de levar esse EBITDA muito mais para frente do que temos feito nos últimos anos. Então, a jornada do lubrificante é uma jornada de crescimento, tanto de volume como no EBITDA consolidado do negócio de lubrificantes. Com respeito ao mercado, a gente se referiu especificamente ao incêndio da fábrica de um dos nossos concorrentes. Nós temos, em primeiro lugar, ajudado bastante a eles, tanto no momento do incêndio, como também no segundo momento agora, enfim, dentro do possível, fornecimento de produto, enfim, e ajudando também nesse ponto de vista. É claro que tem algumas coisas pontuais e oportunidades de mercado que nós vamos avaliar o que faz sentido, o que não faz sentido, para que a gente possa seguir o nosso plano de crescimento. Eu acho que isso em nada altera o nosso plano de crescer o negócio de lubrificante. Mas temos, acima de tudo, também atuado em conjunto com eles, tentando contribuir dentro do possível para que eles possam também ter uma situação de algo que foi muito ruim para a indústria, muito ruim para todos. Tá certo. Obrigada, Ernesto, Augusto. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Por favor, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado por pegar as perguntas. A primeira é sobre depuração de postos, né? Vocês têm feito um trabalho interessante para sanitizar a rede. Queria saber se tem mais potencial de depurar postos que não sejam tão atrativos para a companhia e se vocês conseguiriam, eventualmente, quantificar o ganho de margem, eventualmente, que essa eficiência poderia trazer para vocês. A segunda pergunta é em relação à geração de caixa, né? Que outras alavancas, além de operacionais, vocês podem utilizar aí para atingir um nível bom de geração de caixa? Se tem oportunidade para aumentar a venda de ativos, se tem mais trabalho a ser feito em capital de giro, né? Que vocês têm focado bastante. E se eu puder fazer uma terceira rápida, talvez o que vocês enxergam como principal risco para 2025 que poderia prevenir tanto essa agenda de geração de caixa e ou de margens, voltando aí para essa média anual que foi mencionada anteriormente. Muito obrigado. Eu falo a primeira, o Augusto foi para a segunda e eu volto aí na terceira. Essa depuração de postos, sim, ainda tem mais alguma coisa para a gente fazer. Nós estamos fazendo de maneira gradual, entendendo isso tudo. Porque já não põe, porque nós discutimos um caso a caso para entender qual é a situação. O principal objetivo é ter uma rede engajada conosco. E sim, vamos fazer mais ao longo dos próximos tempos, dos próximos meses e trimestres. Agora, ao mesmo tempo, Bruno, eu queria levantar um outro ponto que, conforme nós lançamos lá no nosso Investor Day, nós, desde o final do ano passado, estamos acelerando também novos embandeiramentos. Então, assim, a gente tem conseguido acelerar essa agenda. Nós fizemos esse evento bastante relevante, que a gente chama de Vende Vibra, a nossa convenção com toda a nossa revenda, um ambiente de negócios. E hoje a gente percebe um alto engajamento da nossa rede, buscando a Vibra como uma bandeira, como eu mencionei, a bandeira preferida do consumidor. E a nossa proposta de valores está cada vez mais encaixando para essa revenda. E a gente percebe hoje, existe sim uma demanda para novos embandeiramentos e nós vamos trabalhar nisso, claro, sempre vindo ao custo correto, apropriado, uma preferência por posto-antecipado, e nós vamos continuar esse trabalho. Então, o que nós vamos ver ao longo dos próximos tempos é a saída de alguns que já desengajaram, que não vamos conseguir reverter, e a entrada de novos postos. E essa é uma das maneiras que vocês vão ver o crescimento do nosso market share gradualmente, conforme nós trazemos novos negócios da revenda. Bruno, referente à tua segunda pergunta, gestão de caixa, aqui não tem muito segredo. No final das contas, a gente vai fazer o que os livros mandam aqui. Nós vamos buscar aumentar a rentabilidade da companhia de maneira geral. Então, a diferença do que nós fizemos nos últimos 2 anos é que é menos atuação e de maneira mais ampla no top line. Nós vamos olhar muito mais a parte de gasto, né? Tá olhando, focando muito o trabalho interno de acompanhamento. A gente acha que tem oportunidade para ser buscado dentro da Vibra. Obviamente, a gente tem um ganho de mix que deve ajudar a gente na rentabilidade, né? A gente tem um plano ambicioso de lubrificantes. Começamos o ano com bastante objetivos sendo atingidos, então estamos bastante confiantes aí do ano nesse crescimento da de negócio. Nós vamos, obviamente, reduzir um pouco ou fasear melhor nossos investimentos em CAPEX. Então, com isso, obviamente, se acaba liberando um pouco mais de caixa para o período. Venda de ativos, a gente continua com a nossa atuada, esse é um número que não tem modificado muito no ano, você tem que ter o retorno esperado, você tem que ter uma proposta no nível que a gente acha adequado, estrategicamente tem que fazer sentido, mas nós ainda temos algo a ser buscado. E capital de giro sempre é uma oportunidade. Capital de giro, se você analisar o resultado que nós tivemos em ano passado, 2024, nós basicamente terminamos o ano em dias de inventário no mesmo patamar. Nós tivemos uma redução relevante em 2023, com mais de R$1 bilhão, e o número em 2024 meio que se manteve estável, variando entre trimestres. E nós continuamos buscando operar da melhor forma possível. Então, quando eu falo da nossa análise de gasto, como operar, logística, nós somos uma empresa complexa, presente em todos os estados brasileiros, então essas oportunidades a gente vai continuar buscando e eu acredito que ainda eventualmente possa ter algum impacto no nosso capital de giro. De maneira geral, de novo, é um pouco de tudo, onde a gente vai buscar gerar mais caixa em 2025, como nós fizemos em 2024, como nós fizemos em 2023, mantendo nosso track record aí de sempre melhorar ano contra ano. Você perguntou sobre os riscos 2025, né? Eu acho que
Um dos maiores riscos, eu não posso deixar de falar, é o macroeconômico, né? Obviamente, o nosso business ele é muito ligado à demanda, crescimento de PIB, e, obviamente, esse é um risco. A gente viu um pouquinho os efeitos no quarto trimestre, quando você tem uma demanda menor do que a prevista. Eu acho que esse é talvez o principal risco fora do nosso controle. Agora, eu queria reforçar um tema que a gente falou pouco aqui, mas que a companhia no ano de 25 vai voltar bastante a sua atenção e foco. O Augusto mencionou rapidamente aqui, mas é redução de custos. Então, a gente está com um foco bastante grande, junto com o Marcelo Bragança, esforços liderados pelo Augusto, em todas as linhas do nosso P&L, olhando oportunidades que nós temos de redução de custo. E eu tenho bastante confiança que o resultado de 25 ele virá, e muito das nossas ações do que está mais sob o nosso controle também, que é o controle de custos e uma redução de custos, com mais eficiências logísticas, olhando novamente as nossas bases que nós temos, onde estão no lugar certo, com o volume certo, com as pessoas certas, enfim. Então, nós temos a oportunidade de olhar isso tudo nesse momento, e nós vamos estar olhando com muito foco aí ao longo do ano de 25. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Enfeld, do UBS. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Ernesto, Augusto, time Vibra, obrigado por pegar minhas perguntas. A gente falou bastante posto já, mas eu queria talvez explorar um pouco o B2B. Primeiro, essa proximidade do agro que a companhia tem buscado e aumentar a proximidade com o cliente final de média e menor escala, o que dá para ser feito? Se puderem exemplificar um pouco as ações, vocês falaram de novos produtos, mas o que mais que precisa ser feito? Se precisa construir base, se precisa pensar em base de formato diferente, pensar pricing de uma forma diferente também, e se esse talvez seja um dos pontos que fique mais para 2026, dada essa racionalização de CAPEX para 2025. E daí meu segundo ponto, ainda em B2B, a gente tem ouvido essa intenção de se aproximar do cliente final, de outros players também na cadeia de combustíveis no país, com talvez venda direta, alguns outros formatos, e a gente viu algo parecido, ou não parecido, mas com algum paralelo com o Coque lá atrás. O que tem de risco aqui? O que pode acontecer que pode tomar market share de vocês, ou que vocês podem deixar de intermediar algum ponto da cadeia que pode ser um risco para o negócio de B2B? São essas duas. Obrigado. Tá, com respeito à pergunta as duas são do B2B, mas a primeira do agronegócio, né? A gente lançou 2 produtos que têm sido sucesso, um crescimento expressivo ainda de uma base pequena, mas o AgriTop tem sido um produto e ele tem uma margem superior à margem do nosso diesel padrão, porque ele traz benefícios para o produtor. Então, a gente está vendo ele escalar rapidamente. Então, nós temos planos ambiciosos em percentuais, ainda não é um impacto em todo o negócio do B2B, mas é algo que a gente vai ver escalar aí ao longo dos próximos anos. Então, a força de vendas nossa está muito focada, trazendo esse resultado. Já temos grandes clientes engajados, vários outros clientes já pedindo o produto. Ele já está em diversas das nossas bases que servem ao agronegócio, que também era uma questão logística que a gente precisava equacionar. Conseguimos equacionar e esse movimento está acontecendo, e nós vamos ver gradualmente. Estamos muito satisfeitos com o avanço do agronegócio. Também tem um lubrificante específico, o Unitractor, que também tem avançado no agro. Então, a força realmente do B2B, que redesenhou, criou até uma área específica voltada para o agro, está se confirmando esse potencial de crescimento. De novo, é uma agenda que a gente mostrou no Investor Day nosso, é uma agenda de 2030, então é uma agenda de crescimento gradual. Mas tudo isso ele vem com margens adicionais, com maior loyalty e fidelidade dos nossos clientes, trazendo serviços e produtos que nos diferenciam no mercado. A gente acredita muito nisso,
e no agro, essa solução definitivamente vai nos levar nessa direção. Com respeito à segunda pergunta, Matheus, a gente não tem, eu acho que assim, a Vibra, para todos aqueles que jogam dentro das 4 linhas, faz parte do jogo e nós não temos receio de concorrência. Poucos terão, e até mesmo mencionado por você, a mesma eficiência logística, capacidade de atendimento aos clientes, desenvolvimento de produtos, soluções de problemas. É algo complexo, é para isso que existe uma distribuidora. A distribuidora está aí justamente para atender melhor o cliente, dar um serviço melhor e uma capacidade logística inigualável. E é o que a Vibra tem. E eu acho que qualquer um que tente fazer isso dentro das 4 linhas é concorrência e faz parte do jogo, e nós vamos estar jogando esse jogo. Então, essa é a nossa crença, e, portanto, eu acho que pode acontecer, sempre pode acontecer alguma coisa, mas nós não esperamos nada relevante. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Matheus. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO, Sr. Ernesto Pousada, para que faça as considerações finais da companhia. Em primeiro lugar, agradecer a todos a participação, as perguntas. Eu, Augusto e nosso time de RI segue à disposição aí para a gente poder esclarecer. Eu queria reforçar o que eu falei, né? São 2 anos de um resultado expressivo da companhia, apesar de um trimestre desafiador. Quando a gente olha o nosso ano de 24, seguimos com o crescimento da nossa margem unitária. A conversão de caixa, ROIC, são métricas que a administração está extremamente focada, em 25 mais focada do que nunca, e nós temos certeza que o ano de 25 ele vai ser marcado por um ano de crescimento, de ganho de market share com margens e uma desalavancagem agressiva da companhia até o final do ano de 2025. Esse é o nosso foco, a gente entregar esse resultado para termos mais um ano consolidando a nossa trajetória consistente de resultados. Então, com isso, eu queria agradecer a todos e desejar um bom dia. Bom dia. Até logo. A videoconferência da Vibra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.